Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma atualização do nosso canal Sala de Aulas. Desde já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, trazendo mais amigos para também conhecer o nosso canal que está sempre aqui voltado com o tema de educação, notícias, política, história, enfim, colaborando para fazer do Brasil um mundo, um país, né? Fazer do Brasil um país melhor no mundo, tá bom? Podendo ajudar, se torne membro, também podendo ajudar, faça um Pix, 252-791-61802, qualquer valor já ajuda bastante aqui, tá bom? A manter o canal na ativa. E ó, vou continuar com a leitura deste livro aqui, muito importante, História da Sexualidade, de Peter N. Stearns. Esse livro, pessoal, ele é muito legal, porque não fala apenas da sexualidade, mas da importância da gente discutir sobre a sexualidade e conhecer as origens da sexualidade no Brasil, por quê? No mundo, né, na verdade, no mundo. Porque a sexualidade, querendo a gente ou não, sempre esteve em volta do ser humano e abrange uma série de assuntos. Veja só, o capítulo de hoje, o capítulo 2, fala sobre a sexualidade e o advento da agricultura. Não é apenas sexo por sexo, entendeu? Tem todo um contexto, tem toda uma história que nós devemos conhecer, tá? Então, vamos lá. Duas imagens de todo contraditórias podem vir à mente quando se pensa na sexualidade dos povos primitivos. A primeira é a do brutal homem das cavernas acertando uma porretada na cabeça das mulheres ou arrastando-se pelos cabelos, arrastando-as pelo cabelo, gesto que antecede a realização sexual forçada e violenta. A segunda evoca a sexualidade desregrada e permissiva, dos povos antes do estabelecimento de regras de civilização e de fardos ligados à tentativa de manutenção de uma economia mais sofisticada. Ambas estão equivocadas. Se, por um lado, existem alguns indícios da dominação sexual masculina, particularmente em um nível simbólico, por outro, há também amplos sinais de que, nas primeiras sociedades, as mulheres eram participantes ativas na sexualidade e detinham o próprio poder de barganha. E se os padrões sexuais das sociedades humanas primitivas eram, de muitas maneiras, menos restritivos do que os que surgiriam posteriormente, e se havia o claro, se não implícito, reconhecimento do prazer sexual, existiam também regras e restrições definidas. Nas primeiras sociedades humanas, a sexualidade era diferente do que viria a se tornar nos dias atuais. Diversas alterações importantes, se não fundamentais, modificaram o cenário. Essas mudanças foram bem mais complexas do que qualquer ideia sobre domar o agressivo homem das cavernas ou dar fim aos idílios sexuais dos felizes adolescentes primitivos. Contudo, junto com a mudança, podemos, e isso não chega a ser surpresa, ver algumas continuidades subjacentes nas sociedades primitivas. Havia um embate com a tensão entre o reconhecimento do prazer sexual e o interesse e a necessidade, em nome da ordem social e até mesmo da sobrevivência econômica, da introdução
de padrões regulatórios essenciais. Virando aqui a página. Durante centenas de milhares de anos, os humanos viveram em uma economia baseada na caça e na coleta, na qual pequenos bandos de pessoas espalharam-se pela maior parte das porções habitáveis do globo. Nosso conhecimento acerca da vida cotidiana ao longo período que antecedeu a agricultura é limitado. Há resquícios arqueológicos, representações artísticas em que são registradas diversas imagens e predileções sexuais, e evidência de grupos de caçadores e coletores remanescentes dispersos em diferentes partes do mundo. O que de fato sabemos ainda que por vezes seja torturantemente incompleto e apenas esboçado, sugere a relação bastante estreita na sexualidade humana entre imperativos e possibilidades biológicas e as restrições de estruturas econômicas particulares. No que concerne os pormenores e detalhes específicos, prevalecia a ampla variedade, contudo, não surpreendente que, uma vez que os grupos que viviam da caça e coleta eram pequenos, os bastante dispersos, os caçadores-coletores valorizassem sobremaneira certos tipos de simbolismo sexual. Suas sociedades não estavam preocupadas com determinados aspectos da sexualidade que seriam vigorosamente debatidos por tipos de grupos humanos mais recentes, mas conhecerem por experiência limite severo em aspectos cruciais da sexualidade por causa das restrições que uma economia e um estilo de vida calcados na caça e na coleta impunham ao número de filhos que podiam ser gerados e mantidos. As necessidades de controle de natalidade e a existência de dispositivos capazes de dar conta dessas necessidades rivalizavam com um considerável interesse erótico. O resultado foi um padrão de expressão sexual que mudaria consideravelmente quando a agricultura surgiu para substituir a caça e a coleta entre 9.000 e 5.000 anos antes de Cristo, dependendo da região. De fato, a sexualidade das sociedades caçadoras-coletoras proporcionava um fascinante instrumento para avaliação de desdobramento e avanços posteriores, instigando a análise histórica e não apenas documentar, mas também implicar porque alguns aspectos da sexualidade passaram por mudanças tão dramáticas. De maneira geral, duas tensões parecem ter estado em ação nas sociedades caçadoras-coletoras. A primeira, expressa na arte e também em certos tipos de arranjos práticos, envolvia uma fascinante combinação entre a ênfase da sexualidade, bravura e proezas masculinas, com uma tendência igualmente comum de borrar contornos de gênero em questões sexuais. A segunda, centrada na expressão sexual propriamente dita, tentava combinar um evidente deleite no prazer sexual com as necessidades de controle de natalidade. A arte primitiva, da qual depende grande parte da nossa especulação sobre a sexualidade humana primitiva, frequentemente retrata formas femininas. Arqueólogos encontram estatuetas de Vênus, a deusa do amor dos grupos da Era do Gelo. E imediatamente posteriores, elas tendem a ser bastante passivas
e, em geral, providas de rostos, o que suscita todo tipo de perguntas sobre a maneira como essas sociedades viviam a sexualidade feminina. São também bastante gordas e supõe-se que essa obesidade era vista como atributo erótico, porque significava boa saúde e capacidade de ter filhos. As roupas femininas também salientavam aspectos sexuais, exibindo seios e decotes e às vezes com fendas que deixavam à mostra os pelos pubianos. Vejam só. Acredita-se que a outra data de 70 mil anos encontrada ao largo da costa da África do Sul seja resquício de batom, usado com o intento de que a boca da mulher ficasse mais parecida com uma vagina, em sinal de disponibilidade sexual. As figuras masculinas, invariavelmente dotadas de pronunciados aparatos fálicos, são bem mais comuns que os femininos. Símbolos do potencial sexual masculino eram claramente importantes. Por vezes estavam associados a animais. Uma famosa gravura encontrada na França retrata uma leoa lambendo um enorme pênis humano. E outras representações mostram com clareza a dominância do falo. Costuma-se esculpir gravetos fálicos que provavelmente eram usados em rituais sexuais. Alguns grupos fabricavam joias para adornar o pênis e ornamentos desse tipo foram encontrados em cemitérios. Também eram comuns os monumentos de pedra que realçavam o pênis, às vezes fazendo imagens de ventre feminino, mas implicando a dominação sexual masculina. Em um mito da criação egípcio de 2.600 anos antes de Cristo, Atum, o deus Sol, masturbava-se na água e sua ejaculação cria o rio Nilo. Em um mito sumeriano, o sêmen de um deus enche o Tigre e o Eufrates. Ambos são indicações da força e criatividade atribuídas ao poder sexual masculino. Entretanto, ao mesmo tempo, os grupos que viviam da caça e coleta também produziam uma grande quantidade de arsenal imagético sexual ambíguo. E às vezes é difícil dizer, observando os entalhes e gravuras rupestres, se o que está sendo retratado é a anatomia masculina ou feminina, ou possivelmente uma combinação das duas. Rituais de eunismo ou travestismo eram comuns. Em uma cerimônia do urso, praticada na Sibéria, por exemplo, todos os participantes, incluindo os sacerdotes, vestiam-se com roupas do sexo oposto. Muitos grupos vinculavam significando espiritual às pessoas capazes de transcender os limites de gênero. Alguns curandeiros e sacerdotes eram travestis ou usavam instrumentos associados ao sexo oposto. De mesma maneira, em alguns grupos, os sacerdotes e os xamãs mantinham relações sexuais com homens e mulheres. Mais uma vez estava em jogo a ideia de que certa dose daquilo que muitas vezes é chamado de comportamento de dois espíritos, entre aspas, era saudável e normal. Em algumas tribos, particularmente na América do Sul e no Sul, mas também em partes do sul da África, caso do atual Moçambique, certos homens eram sistematicamente vestidos e tratados como mulheres. Às vezes, essa prática expressava um excesso de indivíduos do sexo masculino
e consequente necessidade de prover pessoas para o trabalho caracteristicamente feminino. Embora tivessem nascido homens, mas atrelado a ela havia também significação sexual e espiritual. Em Moçambique, alguns dos meninos tratados como mulheres enfeitavam-se com seios de maneira para entreter os homens e eram vistos como detentores de poderes mágicos. Mas raramente os meninos podiam ser incumbidos de vestir-se e agir como homens. A bissexualidade praticada abertamente também era comum. Entre os nativos norte-americanos, certas tribos realizavam e ainda realizam um rito de iniciação em que o primeiro sinal de puberdade, meninos eram levados para dormir na casa de homens, onde um tio materno era encarregado de penetrá-los, olha só, de modo a torná-los fortes e enchê-los de sêmen para que se tornassem homens férteis. Mais uma vez, vale dizer que havia grande variedade de região para região, o que complica qualquer tipo de generalização. Mas, ao que parece, muitos grupos de caçadores-coletores não impunham limites estritos entre o que chamaríamos de características e comportamentos heterossexuais ou homossexuais e demonstravam fascínio pela sexualidade e pelo poder que acompanhava a capacidade de combinar aspectos sexuais de ambos os gêneros. Embora a arte relevasse geralmente e retratasse atividade heterossexual, em lugares como a Sicília, há também gravuras em rochas com cenas homoeróticas. O tipo de façanhas sexuais enfatizada na arte baseia-se em comportamentos afetivos. Algumas sociedades, por exemplo, entre as comunidades Inuit na América do Norte, instalavam acampamentos para amantes ao lado dos acampamentos de caça e residência mais normais, para onde os casais podiam ir para praticar atividade sexual. Os melhores caçadores eram provavelmente tidos como parceiros sexuais mais atraentes e pode ser que menos algumas das sociedades caçadoras, e pode ser que seduzissem um número maior de mulheres e tivessem mais filhos. Pelo menos algumas das sociedades caçadoras-coletoras pareciam não valorizar a virgindade feminina ou qualquer tipo de prazer e pureza sexual. Em algumas tribos no Pacífico Sul, por exemplo, desenvolveram um ritual em que os jovens mulheres recém-chegadas à puberdade tinham de manter relações sexuais com parentes homens de seu primeiro parceiro sexual. A atividade sexual relativamente precoce e a pluralidade de parceiros parecem ter sido comuns. Alguns grupos que viviam de caça e coleta provavelmente praticaram a monogamia ou a monogamia em série, lealdade a um parceiro durante tempo determinado, mas depois busca de outro parceiro. Ao que tudo indica, as pessoas tinham uma relativa liberdade para escolher um parceiro de acasalamento, o que se dava ensejo a ênfase em características físicas desejáveis, bem como na habilidade da caça. Em oposição ao óbvio interesse na expressão e no prazer sexual, as exigências de controle de natalidade acarretavam um absoluto contraste. O estilo de vida nômade e as limitadas fontes de comida impediam qualquer desejo de ter muitos recém-nascidos e impunham também uma necessidade de espaçar os filhos em intervalos de 7 anos. A importância do sexo para a procriação era óbvia, conforme é sugerida em grande parte
na arte primitiva. Contudo, em demasia, o sexo para a procriação era um perigo. 3 métodos de limitação do número de recém-nascidos eram amplamente postos em prática e todos tinham implicações relativas à frequência e ao prazer da expressão sexual. O primeiro e mais óbvio, as mulheres amamentavam seus filhos por longos períodos, até os 6 anos de idade ou mais. Isso garantia alimento para a criança e também restringia a capacidade da mãe de dar à luz a outro filho. A amamentação não impede a concepção, mas seu impacto químico no corpo feminino torna a concepção mais improvável. Visto na superfície, esse método de controle de natalidade sugeria o interesse na combinação de um intervalo bastante acentuado entre um filho e outro, e o acesso continuado ao prazer sexual. Não havia tabu específico algum, como se desenvolveria posteriormente, sobre ter relações sexuais com a mulher em período de amamentação. Por outro lado, dar de mamar várias vezes ao dia, inclusive ao longo da noite, quando as crianças pequenas dormiam com a mãe, podiam facilmente alhear a mulher a desestimular potenciais parceiros do sexo masculino, reduzindo, embora sem eliminar, a atividade sexual. O hiato entre o período da sexualidade na juventude e a idade adulta induzida por uma gravidez podia ser considerável. Um segundo método contraceptivo envolvia o que na época moderna viria a ser conhecido como consciência da fertilidade, ou método de ritmo, em que as mulheres tentavam monitorar seu ciclo menstrual de modo a evitar relações sexuais durante os dias de pico da fertilidade. Evidências a partir das incisões feitas em ossos de chifres sugerem que as mulheres monitoravam seu ciclo menstrual para fins de controle de natalidade, mas também porque esperavam ser sexualmente ativas sobre condições seguras. Por outro lado, os métodos do ritmo são inerentemente pouco confiáveis e, de qualquer modo, muitas sociedades primitivas não tinham certeza de quando ocorria a fase fértil, algumas até acreditando erradamente que era durante a menstruação. Por isso, não está claro até que ponto essa técnica permitia a coexistência do desejo sexual e da necessidade de limitar o número de filhos. Alguns grupos aborígenes da Austrália, por exemplo, não associavam o sexo à concepção, mas acreditavam que o sexo durante a gravidez era o que permitia ao feto desenvolver-se adequadamente. Esse tipo de crença estimulava a relação sexual assim que a gravidez era constatada. Mas, em outras ocasiões, a restringia, quando a necessidade de limitar e espaçar o nascimento de novos filhos talvez exigisse uma abstinência. E, para finalizar, por fim, os casais podiam simplesmente abster-se do sexo ou, pelo menos, do sexo em penetração por longos períodos. E podia ser que a atividade sexual diminuísse após a primeira juventude, em parte em função da compreensão cada vez mais aguda do quanto era importante, em nome do suprimento de comida da família e das viagens nômades, evitar muitos nascimentos. O trabalho árduo e o envelhecimento talvez cobrassem também seu preço na atratividade sexual, mesmo no que chamaríamos de meia-idade relativamente precoce. Uma razão pela qual, em alguns casos, se desenvolvia certas formas sexuais alternativas, tais como o acesso sexual a meninos, a rapazes por parte de parentes mais velhos, ou a prática de compartilhar sexualmente meninas
recém-saídas da puberdade. Talvez seja o reflexo do reconhecimento dos limites da atividade heterossexual como um parceiro mais velho. O ponto é o seguinte: com a aparente ausência de certos tipos de restrições, o sexo nas sociedades caçadoras-coletoras requeria certo nível de reflexão e de cálculo, algum reconhecimento de determinados tipos de limites de frequência e planejamento temporal, de modo a combinar expressão e tentativa de evitar filhos indesejados. Isso provavelmente gerou uma distinção, em boa medida clara, entre a experimentação sexual entre os jovens antes da primeira gravidez e o regime sexual que descreveria a subsequente idade adulta. A arte que celebrava as façanhas sexuais pode não ter celebrado apenas a importância da atividade sexual, mas também propiciou algumas compensações simbólicas para as restrições na afetiva experiências da vida adulta normal. História da Sexualidade, livro de Peter N. Stearns, muito importante para a gente entender a nossa trajetória humana, trazendo aqui um foco histórico sobre a sexualidade, o advento da agricultura e a nossa evolução. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, Pix 252-791-61802, qualquer valor já ajuda bastante e dá bastante entusiasmo ao meu trabalho. Até o próximo vídeo, tchau!